E aí, beleza? Voltamos para o desenvolvimento 2, para a análise do desenvolvimento 2. Acabamos de fazer a análise do desenvolvimento 1, em que eu mostrei inicialmente, como vocês viram aqui, que é relevante discutir a reinserção, que é o tema, né? Da população em situação de rua. Agora eu vou dizer por quê, que é uma estratégia para promoção de justiça social e reconstrução da cidadania. Beleza? Eu tinha colocado isso aqui lá na minha tese, tinha colocado lá no meu ponto de vista, mas vamos dar sequência agora entendendo o contrário, que é o problema que eu vou analisar dentro da minha redação. Eu pego aqui e digo assim, ó. Entretanto, aqui eu já estou mostrando que é um lado 2 e eu vou trabalhar com a técnica do contra-argumento, ou seja, eu vou mencionar de novo o lado 1. Embora a reinserção da população de situação de rua seja uma medida fundamental, aí ó, retomei lá o desenvolvimento 1. Essa ação se torna limitada diante da perspectiva da persistência da invisibilidade social que recai sobre esse grupo. Vou falar que há uma persistência de invisibilidade. Então aqui eu vou explicar, lógico que eu vou falar que existe uma resistência, que existe um preconceito. Vou explicar que essa é uma população invisível porque os caras não dão bola para ela. Pronto. Aqui eu já faço uma análise daquilo que me interessa. Faz sentido para todos? Agora eu vou puxar isso para mostrar como que acontece na prática. Eu venho e digo assim, ditados como vive na rua porque quer e práticas como a remoção de barracas sem alternativas reais reforçam o estigma e alimentam a ideia de que essas pessoas não merecem atenção institucional. Quando eu falo essas pessoas, é lógico que eu estou falando desse grupo que eu havia mencionado aqui. Aqui eu estou fazendo o mecanismo de coesão e conectando, ou seja, eu saio da parte preta, vou para a parte vermelha, mas a parte vermelha ela continua conectada com a parte anterior. Agora eu vou dar sequência e vou para a parte azul. Olha só, nesse cenário, a análise de Milton Santos sobre a cidadania incompleta, esse é o conceito do Milton Santos. Tá vendo que eu coloquei com letra maiúscula? No Brasil, revela-se pertinente, pois mostra como os direitos não chegam de forma igualitária a todos. Aqui a jogada é você pegar a ideia do Milton Santos e retomar ao fato de que essas pessoas, ou seja, esses grupos, eles são grupos invisíveis, porque existe uma visão limitada dentro da sociedade. Essa é a ideia, tá? Agora eu vou fazer o desfecho da redação. Assim, desfecho do parágrafo, evidentemente. Esse apagamento impede a efetividade das políticas de inclusão que respeitem os direitos humanos. Ou seja, aqui, moçada, eu tô procurando, né, fazer primeiro uma retomada de que existe um apagamento e aqui, como você pode estar observando, eu estou falando que é fundamental, como eu já disse lá anteriormente, no desenvolvimento 1, porque é uma lei. Existe uma lei para isso, então eu estou retomando o lado 1 do problema, é uma estratégia que me agrada muito e eu estou focando aqui que existe um apagamento que recai sobre essa situação que as pessoas vivem, que tem uma cidadania incompleta, porque persiste uma invisibilidade social, que é uma visão limitada entre esses grupos que vivem essa situação. Essa situação limitada ela é uma situação preconceituosa, porque há quem acredite que ele vive na rua porque quer. A remoção de barracas também ela é feita de maneira violenta dentro da nossa sociedade e assim eu foco a questão do problema abordando efetivamente o que eu já sei que eu preciso resolver lá no final, que é o fato de que existe um apagamento, né? Vou fazer isso, será que dá para cair um aqui, API? Pronto. Vou fazer lá na minha proposta de intervenção uma análise efetiva em relação à problemática que eu abordei dentro do parágrafo. Aqui vale um destaque, tá? Primeiro, a distribuição que você está vendo e o mecanismo de organização do parágrafo, né? Preto, vermelho, azul e verde. O próximo ponto é você enxergar também que a gente está tendo um processo de evolução da temática, da problemática, só que esse processo de evolução, ele vem de maneira progressiva. Eu digo assim lá no início, é fundamental a reinserção, mas existe a persistência de uma visão limitada, que eu vou falar que é o apagamento dos caras lá no final.
Aí eu venho e provo isso. Eu provo ditados como vive na rua porque quer, práticas de remoção das barracas, elas reforçam o estigma. Qual é o estigma? Porque o cara vive na rua porque quer, e reforçam essa visão limitada que eu venho criticando, que é a ideia de que eles não merecem ajuda institucional porque ele vive na rua porque quer. E aí eu venho e confirmo que esse grupo social já foi visto pelo Milton Santos como um grupo que vive uma cidadania incompleta. Fechou? E aí eu preciso só dessa parte final, que é essa parte verde, para poder fazer a conexão e a junção do vermelho com o azul e fechar tudo aquilo que eu disse dentro do parágrafo. Eu disse que é importante, porque eu estou retomando o desenvolvimento 1 lá no início, tá? Que é importante porque é direito. Eu disse que eles vivem na rua porque quer, que existe um estigma dentro da sociedade, ok? Então eu estou falando desse apagamento que o Milton Santos chama de cidadania incompleta. E aí, conta a coisa pra mim. Bacana, né? Você entendeu? Ficou massa, não ficou? Bom, aqui é a tentativa de mostrar como a gente pode fazer um desenvolvimento 2 dentro da estrutura que a gente vem trabalhando. Agora a gente vai tentar resolver esse problema aqui. Vamos colocar isso dentro de um próximo vídeo para poder facilitar a questão da programação da aula, beleza? Voltamos daqui a pouco. Tchau!